Amém? Irmãos, antes de nós começarmos a palavra, eu quero ler um texto com você, né? O Senhor estava falando comigo e meu pai já falou aqui um pouquinho a respeito do nosso desafio. Nós estamos nesse desafio de ler o Novo Testamento em 50 dias. Eu estava sentado ali, não vi quem está conosco no desafio, Leandro. Amém. Sabe, não deixe, né, muitas vezes você pula, né, não faz um dia, não faz outro, e aí você logo desiste. Então meu conselho é, se você pulou algum dia, continua mantendo a sua leitura no dia certo, e lá no final você vai, então, né, você vai ler depois os que faltaram. Então, pastor, eu não comecei ainda, ok? Deixa Mateus, Marcos, Lucas para o final, começa hoje o Evangelho de João. Mas eu quero ler um texto aqui, que está lá em Marcos. Na verdade, esse texto, essa parábola do semeador, ele está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Que é o Mateus, Marcos e Lucas. Então, se você está ali no grupo, eu mandei um áudio sobre isso. Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam coisas muito parecidas. Então, eu fico tão feliz com alguns testemunhos que eu tenho escutado. E você sabe, a Bíblia, ela é a nossa fonte, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas acham, né, perguntam como que Deus fala. Deus fala de diversas formas, mas talvez a forma mais fácil de você ver e ouvir Deus falando com você é através da palavra dele. E é tão, né, interessante que na primeira semana nós já terminamos Mateus e começamos Lucas, Marcos, e eu recebi, nos primeiros versículos, no capítulo de Marcos, eu recebi um texto, né, no WhatsApp, não conheço a pessoa, falando: pastor, me tira uma dúvida. Por que Marcos tem alguns textos parecidos com Mateus? Então você veja, provavelmente essa pessoa ela nunca tinha lido os evangelhos. Ela não sabia que os evangelhos é o relato das mesmas coisas em perspectivas um pouco diferentes. Mas então Mateus, Marcos e Lucas vão relatar muito parecida as coisas, né? Muito parecidos os relatos, a forma de ver, muitos textos se repetem. E nesses evangelhos então você vai ver que há uma parábola do semeador. É interessante que eu estava contando isso, né, de pessoas que não sabiam que os textos se repetiam, e eu vi uma história muito interessante. Uma vez um pastor falou que chegou para ele uma pessoa e falou: pastor, me fala uma coisa, por que matam Jesus 4 vezes na Bíblia? Ele falou: mas por quê? Não, eu li Mateus, ele morre e ressuscita, mas daí Marcos mata de novo, e aí ressuscita, e Lucas mata de novo, ressuscita, e João mata de novo. Então eu quero explicar isso: não mata 4 vezes, ele morre uma só vez, ressuscita uma só vez, mas o importante é que ele ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre. Mas você sabe a parábola do semeador em todas elas, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então a Bíblia, Jesus fala a parábola e Jesus então explica essa parábola. E no versículo 14 de Marcos 4, começa: o semeador semeia a palavra. Então, qual que é a semente? A semente é a? Diga comigo bem alto: a palavra. Diga para o irmão que está do seu lado: a palavra. Então, são estes os da beira do caminho. Então ele vai falando de alguns tipos de semente que caíram em alguns tipos de solo. Então essa semente da palavra, primeiro, é aquela que cai na beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são esses os semeados em solos rochosos, e os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O terceiro tipo de solo que ele fala, o semeador é o que semeou entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela, diga comigo, infrutífera. O que é infrutífero? É algo que não dá fruto. Mas olha que interessante, o último tipo de solo, ele diz: os que foram semeados em boa terra. Diga comigo, boa terra. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Então, a boa terra é quando a semente chega e nós recebemos. Mas você vê que o fato de receber não quer dizer somente a boa terra. A Bíblia fala que quando é semeado também no pedregoso, eles recebem com alegria, mas por não ter raiz, logo desanimam. Mas aqui fala que o que é semeado em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, mas frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1.
Deixa eu falar algo para você que eu tenho falado exaustivamente no final do ano passado e no início deste ano. Eu creio, né, que este ano é um ano de você viver de forma prática, experimental, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito da sua vida. Amém? Obrigado pelo meia dúzia que creu, né? Mas este ano é o ano de você experimentar isso. Porque a Bíblia está falando que quando a palavra de Deus cai num solo fértil e bom, nós não apenas recebemos essa palavra, mas essa palavra frutifica. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida, a palavra que tem sido lançada sobre a sua vida nesses anos, nesses meses, durante este ano 2020, vai ser uma semente que vai cair numa terra fértil, o qual dá o seu fruto no tempo certo, mas a palavra vai frutificar na sua vida. Sabe o que significa isso? Que você vai ver os frutos, que você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver a provisão, você vai ver a paz, você vai sentir a alegria, você vai ver a mão do Senhor te sustentando em todos os dias, você vai ver o Senhor sendo com você vai ver o Senhor abrindo o mar, você vai ver os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso porque essa é a palavra do Senhor que diz que quando a palavra cai em solo fértil, ela frutifica. Quantos querem ver a palavra frutificando na sua vida? É interessante porque no final ali do terceiro tipo de solo, né, que não é o solo recomendável para nós, o nosso coração, ele diz, mas ela se torna infrutífera. Sabe, eu fico triste porque muitas vezes eu vejo pessoas que recebem a palavra, mas ainda a palavra não se tornou frutífera, ainda não viu os frutos, ainda ela não tem experimentado de uma realidade. Mas eu quero dizer para você, essa realidade vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai viver na realidade dos filhos do Senhor, uma realidade do céu sendo estabelecido na terra. Foi isso que Jesus te ensinou a orar. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus do céu vai se realizar na sua vida aqui na terra. Fala para o irmão do seu lado, você vai viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Mas não só viver a vontade, porque a vontade ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é te levar para o centro do propósito dele. Quantos creem? Diga amém. Então, quero que nessa manhã você entenda algo. Este é o ano que eu quero que você entenda que receber a palavra, você precisa ter o seu coração preparado para isso. Prepara o seu coração para isso. Prepara o seu coração para que o seu coração seja uma terra fértil. Seja uma terra preparada. Que cada domingo, quando a palavra for lançada deste lugar, quando a semente for lançada pelo céu, e não sou eu que dou a semente, não sou eu que lanço a semente todo domingo está sendo lançada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então é importante que você esteja aqui para receber essa semente, mas a semente vai ser lançada. O primeiro passo é você receber. Diga, receber. Então você está aqui não apenas para assistir, não apenas para ver, não apenas só para ouvir algo que vai ser falado, mas você está aqui para receber. Que a palavra que seja liberada todas as semanas seja uma palavra que você receba, mas não só receba, que você receba, plante numa terra fértil do seu coração, regue com a fé e você vai ver os frutos sendo liberados na sua vida. Quantos podem crer nisso? Diga amém. Amém? E por que eu estou falando isso? Hoje eu quero falar uma palavra, e o tema dessa palavra é chuva abundante. Diga comigo, chuva abundante. Você sabe que nós estamos declarando que 2020 é um ano que nós vivemos intensamente. Eu estava falando esses dias com os discipuladores, né, a respeito do nosso desafio de leitura. Na verdade, quando nós fazemos um desafio assim coletivo, é apenas uma forma de medir o quanto nós estamos comprometidos, o quanto nós estamos realmente perseverando. Sabe, quando nós fazemos esses desafios, nós estamos medindo qual é o nosso nível de comprometimento com algo. Então, é muito interessante que eu vejo pessoas falando, pastor, eu estou um pouco atrasado, mas eu vou lá. Sabe, nós temos que entender algo. Viver intensamente para o Senhor é viver uma vida entregue ao propósito dEle. Mas entenda algo, né? Quando a leitura da palavra de Deus é só um ponto, é só um aspecto. Na verdade, você precisa entender que muitas das coisas do Senhor não acontecem na sua vida. Por quê? Porque você recebe com alegria, como aquela terra pedregosa, recebe com alegria, mas não tem raiz.
E a raiz aqui fala de um envolvimento, fala de você crer, fala de você se envolver, fala de você, né, se doar. Então o viver intensamente está falando que quando eu vivo isso, eu estou me doando, eu estou, né, criando raízes. É interessante porque quanto mais alta a árvore, mais profundas são as suas raízes, e raízes fala da parte da árvore que se envolve na terra. Você já viu raiz grande? Né? Então, você vai ver lá as raízes, elas se envolvem na terra, elas se aprofundam na terra. Eu quero dizer algo para você, né, que você nesse ano possa ser um homem, uma mulher que tenham raízes estabelecidas na palavra de Deus. Mas para você ter raízes estabelecidas na palavra de Deus, você precisa entender a importância de se envolver com a palavra, a importância, né, de estar ali com fome, com sede da palavra do Senhor. Então, nós cremos numa chuva abundante dos céus, e chuva fala de um tempo de frutificação, chuva fala que o Senhor vai regar a terra, chuva fala que a semente estando na terra, quando vem a chuva, ela frutifica. Você já plantou algo? Já plantou algo? Nem seja um feijão no algodão. Plantou feijão no algodão? Todos? Quem já plantou feijão no algodão? Aleluia. Então o que você faz? Você põe um feijãozinho, põe um algodão e molha. E molha. E o que acontece? Quando você põe um feijãozinho no algodão e molha, de uma forma inexplicável, que você não consegue entender, mas de repente esse feijãozinho ele vai abrindo, ele sai um caulezinho, e quando você vê, você tem uma mini plantação de feijão dentro do copinho. Sabe, isso é o milagre da palavra de Deus. O Senhor tem lançado a semente, mas o mesmo Deus que dá a semente é o Deus que dá a chuva. E quando a semente está, né, ali diante da chuva, a promessa é que a frutificação vai acontecer, os frutos vão aparecer. Eu quero declarar isso na sua vida, amém? E é interessante porque o Senhor, Ele sempre trabalha com ciclos. E muitas pessoas falam, pastor, mas você está falando que 2020 vai ser o melhor ano das nossas vidas, que 2020 algo vai mudar, que nós vamos viver o sobrenatural, que o Senhor vai cumprir as promessas. Mas pastor, eu não tive um bom ano de 2019, por que eu devo crer que 2020 será diferente? Essa é uma pergunta interessante. Por que você deve crer que 2020 vai ser diferente? Justamente por isso, porque Deus é um Deus que trabalha com estações. Diga isso para o irmão que está do seu lado, Deus é um Deus que trabalha com estações. Sabe por que eu posso declarar sobre a sua vida que 2020 vai ser um ano diferente? Porque depois de cada inverno vem a primavera, depois de cada seca vem o período de chuva. Eu quero declarar sobre a sua vida que as coisas do Senhor e o tempo de Deus, eles são cíclicos. Então não importa o que você viveu até o ano 2019, o ano de 2020 é ano de chuva abundante do céu sobre você. É um ano de portas abertas sobre a sua vida. Você pode crer nisso, por quê? Porque esta é a palavra liberada do céu sobre nós. Se tudo permanecesse igual, você não crescia. Se tudo permanecesse igual, eu sei que nós tendemos a gostar de uma coisa só. Então quem gosta de frio, ele queria frio sempre. Quem gosta de chuva, queria que chovesse sempre. Quem não gosta de chuva, não queria que chovesse nunca. Mas as coisas não são assim. E esses ciclos, eles vão fazendo com que nós cresçamos, para que a vida seja gerada. Sabe, eu quero dizer para você que isso é importante, esses ciclos são importantes, essas estações são importantes. A estação diz que no tempo certo algo vai frutificar. Mas nós temos a tendência sempre de reclamar das estações. Então, agora nós estamos teoricamente no verão. E o que nós estamos fazendo? Reclamando. Por quê? Porque está frio. Não era para estar frio, mas está frio. Mas daqui uns 4, 5 meses, qual vai ser a reclamação? Está frio demais, também não era assim, né? Então eu queria que esquentasse. Aí depois passa um tempo, esquenta muito, esquenta demais. Sabe, nós não estamos acostumados com essa mudança. É por isso que nós muitas vezes não temos a maturidade de trabalhar e de dar respostas corretas a essas oscilações nas nossas vidas. Mas eu quero dizer, essas estações, essas oscilações, elas são normais e são naturais. Mas não esqueça de algo, não importa o momento e a estação que você está vivendo, Deus está em todas elas. Salmo 23, abre para mim Salmo 23, coloca lá por favor, Salmo 23 a partir do verso 1, olha o que a Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e
nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, ou de descanso, ou estação poderosa, sim ou não? Águas tranquilas, água de descanso, tudo florescendo, tudo dando certo. Ele refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o inverno venha, ainda que as folhas caiam, ainda que a sequidão esteja estabelecida, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a palavra de Deus. Não importa a estação que você está vivendo, Deus está em todas elas. Sabe, essas diferenças de estações são oportunidade de Deus trabalhar em nossas vidas. Entenda algo, aonde aparentemente é seco, aonde a folha cai, talvez é o momento da árvore dela mais colocar as raízes, aprofundar as raízes. As pessoas que estudam isso falam que no tempo, né, do inverno, do outono, é a hora que as plantas mais criam raízes. Você não vê nada florido para fora, você não vê frutos para fora, você não vê folhas para fora, mas Deus está trabalhando e fortalecendo a raiz dessa árvore. Sabe, entenda algo, talvez é no momento de luta, é no momento de sequidão, é no momento de ventos contrários, aonde o Senhor está trabalhando as suas raízes, aonde o Senhor está fortalecendo a sua fé, aonde o Senhor está acrescentando algo sobre a sua vida. Mas creia em algo, o Senhor vai fazer isso porque o tempo da frutificação virá. O tempo da frutificação virá. Eu vou dizer mais uma vez, para dar oportunidade de quem não disse os dois amém, pois o tempo da frutificação virá. Amém. Oh, aleluia! Eu vou pegar no seu pé, porque viver intensamente, você precisa receber intensamente a palavra. Eu estou tão empolgado nesse ano para pregar, mas eu quero que você esteja tão empolgado esse ano para receber a palavra de Deus, o quanto eu estou para pregar. Sabe, eu vim com uma expectativa tão grande nessa manhã, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida, porque eu sei que é o tempo da oportunidade, porque eu sei que a sequidão está passando, e eu já posso ver uma nuvem escura chegando, e é anúncio de chuva abundante do céu sobre as nossas vidas. E quando a chuva vem, a colheita vem junto. Quando a chuva vem, a colheita é estabelecida. Sabe, creia nisso. Quando você não é entusiasmado, né, não tem entusiasmo de dizer um amém, de receber a palavra, isso fala muito de como você vive, como você lida nesses ciclos, nessas estações. Mas eu quero dizer para você, não importa a estação da sua vida, essa estação vai mudar, e as coisas vão florescer, e você vai ver a abundante chuva dos céus, molhando a terra que aparentemente está seca. Mas nesse tempo de sequidão, você se aprofundou na palavra, e quando o fruto vier, você vai dar frutos a 30, a 100, a 30, 60 e a 100 por um. Quantos creem nessa verdade? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe, às vezes você acha que coisas na sua vida acontecem e se desanima e já quer abandonar tudo. Entenda, ciclos são momentos de crescimento. Você vai ver a história de José. Quem lembra da história de José do Egito? Você já leu a história de José? A vida de José não parece cheia de altos e baixos? Ele está lá, o filhinho preferido do papai, tem de tudo lá no alto. Depois é vendido pelos seus irmãos. Aí ele vai trabalhar com Potifar, vai lá no alto de novo. A mulher de Potifar tenta pegar ele lá, arma uma marapuca para ele vai lá embaixo de novo. Aí lá na cadeia ele vai, interpreta o sonho de Faraó, vai lá em cima de novo. Você fala, meu Deus, mas que vida de altos e baixos. Não, na verdade você tem que entender que tudo isso fazia parte de Deus empurrando José para o cumprimento do propósito dele. Quantos de nós, quando somos empurrados na cisterna, como José foi, e aqui estar na cisterna é literalmente estar no buraco, no tempo difícil, onde você olha para todos os lados e não vê saída, e você pensa que algo acabou. A cisterna para os irmãos de José parecia o fim do sonho daquele homem, mas para Deus era apenas o começo de uma jornada rumo ao propósito dele. Tempos e estações de seca, talvez é o primeiro momento de Deus levar você ao centro do propósito dele. Que você creia nessa realidade. E sabe,
Eu tenho alguns amigos, né, e gosto também disso, mas você já viu alguns gráficos na Bolsa de Valores do dólar? Alguém já viu isso? Se interessa por isso? Você faz investimento, você sabe, né? Então é interessante porque os gráficos, eles sempre sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas o que acontece? Quando a Bolsa sobe, então, ou o dólar sobe, significa que essa subida e descida sobe mais, desce pouco, sobe mais, desce pouco, sobe mais, desce pouco. Então, no gráfico você vai ver que está subindo, embora tenham diferenças, subidas e descidas. Se está caindo, é o contrário. Cai mais, sobe pouco, cai mais, sobe pouco, cai mais, sobe pouco. Quando estava preparando essa palavra, o Senhor me lembrou disso. E o Senhor falou: Daniel, é exatamente isso que acontece com a vida dos meus filhos. Sabe, nós quando estamos com o Senhor, nós estamos sempre crescendo, sempre crescendo. Por mais que às vezes você ache que o gráfico caiu, mas isso nada mais é do que um tempo onde o Senhor está te ensinando algo para que o crescimento seja ainda maior. Uma vez eu ouvi um pastor falando algo muito interessante. Ele disse que a palavra de Deus, quando fala que nós somos mais do que vencedores, esse mais do que vencedor, ele significa que além de você vencer a luta, além de você vencer o momento difícil, além de você vencer os desafios, você vai sair deles melhor do que você entrou. Por isso a Bíblia fala que você é mais do que vencedor, porque você não vai apenas vencer, mas você vai estar maduro para não cair mais nessa tentação, para estar, maduro e suficiente em relação a tudo isso que você já passou. Então eu quero dizer algo para você: todos os momentos que parece que algo está dando errado, é o Senhor trabalhando a sua fé para que o seu crescimento seja ainda maior, sabe? E às vezes você vai passar por um tempo de seca, mas é o Senhor preparando para que seu crescimento será ainda maior. Mas no final de tudo, quando você olhar na sua vida, você vai dizer: eu tenho crescido no Senhor, porque Ele é bom e Ele está comigo em todos os momentos. Esse é o nosso Deus, Ele não nos desampara, o Senhor é conosco. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1. Zacarias 10, 1. O que a palavra de Deus diz? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Pedi ao Senhor chuva. Diga comigo: pedi ao Senhor chuva. É interessante isso, né? No tempo da chuva, peça por chuva. E qual que é a promessa? Ele nos responderá com aguaceiro. Sabe o que é aguaceiro? É uma chuva abundante. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus vai responder você com chuva abundante dos céus. Mas você precisa aprender a discernir o tempo. Você sabe, essa palavra tempo na Bíblia, em grego, há duas expressões para definir a mesma palavra que nós traduzimos por tempo. A primeira é a cronos, que é traduzida é tempo, e kairos, que também é tempo. Cronos é o tempo, do nosso relógio, do nosso dia, é o tempo natural. É por isso que vem, dessa origem da palavra, que vem a palavra cronômetro, é esse tempo natural. Mas o kairos é o tempo de Deus. Kairos são os ciclos de Deus, as estações de Deus. Sabe, você precisa discernir isso. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Sabe, você precisa discernir que há um tempo propício, há um tempo de oportunidade. Sabe por que eu estou tão empolgado? Porque eu tenho claramente revelado no meu espírito que esse ano é um tempo de oportunidade dos céus para uma chuva abundante sobre as nossas vidas. Há um tempo propício dos céus. Mas pastor, isso aí é um tempo natural? É porque 2020 vai chover mais? Não é o cronos que eu estou falando. Eu estou falando do kairos, do tempo de Deus. E no kairos de Deus, esse ano inicia um novo ciclo sobre as nossas vidas, de chuva abundante dos céus, da palavra sendo revelada e manifesta sobre a sua vida. Você precisa aprender a discernir isso. Existe um tempo de chuva sobre nós. Isso nos traz boas expectativas. Então, alegre o seu coração. Dias muito melhores estão por vir. Dias muito melhores estão por vir. Você pode dizer isso para duas pessoas ao seu lado? Fala para: dias muito melhores estão por vir. Mas fala com entusiasmo para ela crer. Então, o que o Senhor nos orienta? Aleluia. O que o Senhor nos orienta nesse tempo da chuva? Primeiro,
você precisa entender que há muitas palavras para a chuva, mas duas delas são usadas na palavra. Então, essas duas palavras é York e Melcoche, que significa as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. Aqui está falando sobre as chuvas serôdias, mas na palavra você vai ver sempre, né, o Senhor falando a respeito desses dois tipos de chuva, as chuvas temporã e as chuvas serôdias. A chuva temporã lá em Jerusalém era a chuva que ocorria no outono, eram chuvas precoces, eram as primeiras chuvas, mas a chuva serôdia era o período que acontecia na primavera. Então, essa chuva serôdia indicava as últimas chuvas. Isso é profético para nós. Eu quero dizer algo para você. Nessa dispensação da graça que nós vivemos, há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, aconteceu as primeiras chuvas temporãs, que foi quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, quando a igreja recebeu a unção do Espírito Santo sobre ela. Mas eu quero dizer para você, nós estamos vivendo hoje no tempo das chuvas serôdias. A chuva temporã, as primeiras chuvas foi dado lá no início, mas nós somos a geração do tempo do fim, aonde as últimas chuvas serão derramadas. E a palavra de Deus fala que as últimas chuvas serão derramadas, é a chuva que anuncia uma colheita. Estou tão empolgado porque eu creio nisso. Eu não sei se esse ano ainda nós não vamos ter que abrir mais um culto no domingo, porque grande chuva anuncia grandes colheitas. Há um mundo seco, há um mundo vivendo numa sequidão sem fim. Eles estão desesperados por água, e nós estamos aqui para anunciar: vem aguaceiro de Deus nesse tempo. Peça no tempo das chuvas serôdias, peça no tempo das chuvas finais, chuva para o Senhor, porque Ele vos dará aguaceiro sem medida. O Senhor encharcará as nossas vidas com aquilo que Ele tem para nós. Essas são as chuvas dos céus. Você precisa entender isso. Na Bíblia aparece sempre essas duas chuvas, a chuva serôdia e a chuva temporã. Sabe, nós estamos nesse tempo, nós estamos no tempo de receber a chuva temporã. Não pode haver chuva o tempo todo, pois assim não haveria lavoura. Quem planta sabe, não, eles precisam de chuva, mas não pode chover todo o tempo. Então chove para plantar, chove para colher. Entre essas duas estações precisa haver sol. Sabe o que isso indica? Tudo acontece no seu devido tempo. Olha aqui para mim, aguarde. Tudo acontece no seu devido tempo. Talvez você fale: pastor, mas eu não estou sentindo a chuva. No devido tempo, a chuva dos céus vai ser derramada sobre você. É tempo de chuva. Eu estou declarando uma palavra profética para você. É tempo de chuva. E Zacarias fala: no tempo de chuva, peça chuva. Peça chuva. Esse é o tempo da oportunidade. Então a primeira menção na palavra de Deus a respeito de chuva serôdia, chuva temporã, está lá em Deuteronômio 11:14. Diz assim: darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, isso é, as temporãs e as serôdias, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Então Ele não manda a chuva o tempo todo, mas quando manda, temos abundância de pão, de vinho e de azeite. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Essa palavra do Senhor vai cumprir. Quando vem a chuva, haverá abundância de pão, de vinho e de revelação do céu sobre a sua vida. Você sabe o que o pão e vinho apontam, sim ou não? Aqui é Deuteronômio muito antes de Cristo. Mas aqui o texto está apontando para ele. Quando a chuva vier, vai vir junto um nível de revelação tão grande a respeito do pão e a respeito do vinho. Eu quero dizer para você, a ceia vai ser algo poderoso na sua vida. Você vai ter revelação do que representa o pão e do que representa o vinho. Você vai ter revelação da obra da cruz sobre a sua vida. E quanto mais revelação da obra da cruz você tiver, mais explosão de milagres vai acontecer. Sabe, o Senhor, se você está lendo os evangelhos comigo, você vai ver o quanto o Senhor falava ali com eles, e o Senhor falava em parábolas. E você que está lendo os evangelhos, você vai vendo que Jesus diz: eu estou falando em parábolas para que só vocês entendam. Quem é esse vocês? Só quem tem revelação. Só quem tem revelação. Mas eu quero dizer, tempo de chuva é tempo de abundância de revelação sobre a sua vida.
Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua mente vai ser aberta, os seus olhos vão ser abertos, para que você consiga enxergar além do que você tem enxergado, e para que você consiga viver além do que você tem vivido, e experimentar além do que você tem experimentado, aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse tempo. Mas também, a Bíblia nos mostra uma diferença entre Canaã e o Egito. Você sabe, Canaã era a terra prometida. Canaã representa a nossa vida com Deus. O Egito fala da nossa velha natureza. O Egito fala da nossa vida de pecado. O Egito fala de uma vida natural e mundana. Então você vê lá no mesmo Deuteronômio, só que no versículo 10. Vamos ler lá, Deuteronômio 11, 10 a 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, aleluia. Terra em que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Eu quero dizer algo para você. Você está falando aqui, olha, no Egito é terra de sequidão, no deserto não chovia, então apenas chovia nas montanhas, muito longe, então essa água descia para lá. Isso significa que essa vida natural, ela tem uma medida ainda de provisão. Sabe, eu quero dizer para você, aqui a Bíblia nos mostra claramente que uma medida, ainda que pouca de provisão, ela chegava até o Egito. Mas o que acontecia? No Egito, no tempo de chuva, eles faziam com o pé como se fosse um buraco, um rego, né? Para que quando as águas descessem, o rio Nilo subisse, então essa água entrava nesses pequenos canais para que eles tivessem colheita. Mas a Bíblia fala, a vida de vocês não será como no Egito, aonde vocês precisam plantar olhando para o chão e fazendo buraco com os pés. Mas a Bíblia fala, na terra de Canaã, aonde tem vales e montanhas, é a terra onde eu trarei abundante chuva. Sabe, há um nível de provisão para o mundo. Óbvio, você vê, as pessoas estão se sustentando, as pessoas estão se mantendo, mas a chuva abundante é apenas para quem entrou em Canaã. É apenas para quem entrou na terra da promessa. Sabe, o Senhor está dizendo para você, olha, você precisa mudar o seu jeito de plantar. Então, no mundo, no Egito, nós olhamos para o chão, mas em Canaã agora a nossa esperança vem dos céus, aleluia. Sabe qual que é a diferença? Porque no Egito eles olham para o chão, e olhar para o chão significa olhar para a sua força, para o seu trabalho, olhar para o esforço próprio, olhar para a dependência humana. Então você vai ver hoje as pessoas correndo atrás de capacitações, de esforço próprio, de sabedoria humana. Por quê? Porque o nível de revelação que eles têm é apenas olhar para o chão. É interessante porque você vai ver um monte de palestras de gente que não conhece Jesus, eles usam muitos conceitos, muitos princípios da palavra de Deus, mas os seus olhos ainda estão no chão, está na força do seu braço, está naquilo que você pode fazer, está naquilo que você pode operar, está naquilo que você pode mudar. Mas em Canaã, na terra prometida, o nosso plantio muda. Não tem nada a ver com a força do nosso braço. Nós temos apenas que olhar para o céu e esperar a chuva abundante dos céus vir. Aqui está falando, chuva mostra de algo que nós não temos controle. Você não pode produzir chuva. Você não tem capacidade de fazer chover. Chuva apenas nós entramos debaixo, esperamos que a nuvem venha. Nós apenas esperamos que as águas desçam. Isso está falando aqui de uma dependência de Deus. Você está entendendo nisso? Chuva abundante dos céus é quando você entra num estado de dependência do Senhor. É quando você entra na terra prometida. É quando você entra na terra onde você então não se esforça para fazer, mas apenas recebe pela fé a chuva que o Senhor vai derramar. Ele já preparou aguaceiro e chuva arada para a sua vida. Também a Bíblia nos mostra que a chuva sempre é coletiva. Diga, a chuva é coletiva. Você já viu chuva chover sobre uma pessoa só? Sim ou não?
A gente sai aqui, está chovendo, alguém grita, está chovendo, os outros falam, não, só em você, sim ou não? Não, chuva é coletiva. Olha o que diz lá em Ezequiel 34, 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênção. Esse outeiro aqui é o Monte Sião, que aponta para a igreja. Então o Senhor está dizendo, olha, delas e dos lugares ao redor da minha igreja, eu farei bênção e farei descer chuva ao seu tempo, chuva de bênção. Sabe, deixa eu dizer algo para você, a chuva do céu para a vida da igreja. Chuvas são coletivas. Existe algo, existe uma medida que você vai receber no teu secreto, mas existe chuva abundante que você vai receber em comunidade. Sabe por que eu quero que você enche o seu coração da expectativa? Porque o Senhor tem trazido tanta fé ao meu coração, que esse é um tempo de chuva sobre nós como igreja. Você tem duas escolhas, fugir da chuva ou se deixar molhar. Sabe, mas eu quero dizer para você, quando a bênção do Senhor vier, ainda que você tente fugir, a chuva de Deus vai te alcançar. Você já andou, está andando e de repente começa a garoar? Já fez isso? E você já tentou correr nessa garoa? Não parece que molha mais, sim ou não? Sim ou não? Parece que quanto mais você corre, mais molha. Você não estava tão molhado, mas agora você tentou correr. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, as chuvas dos céus. Quanto mais você correr, mais você vai ser encharcado por ela, porque o Senhor vai derramar isso sobre as nossas vidas. Essa chuva sempre é coletiva. Por isso que eu falei lá no culto da virada, quando o Senhor tem promessas para a minha vida, como pastor e como meu ministério, isso vai alcançar você. Porque a chuva nunca é só para um, a chuva é coletiva. Se o Senhor tem chuva para a minha vida, é porque o Senhor tem chuva para a sua vida também. Sabe, o Senhor vai fazer chover de uma forma coletiva. Eu creio nisso. E aqui o pastor Antônio falando sobre os testemunhos. Ontem não, sexta-feira, já recebi uma moça testemunhando. Falando, pastor, eu tinha um nódulo também no ovário. E no culto da virada foi dado um testemunho aqui de um tumor também no ovário, foi curado. Eu me enchi de fé naquela hora. E eu fui fazer o meu exame e a médica falou, você não tem mais nada. Ela ia fazer os últimos exames para começar a tomar um remédio ou para operar. Mas aí o que o médico viu? Não tem mais nada. Sabe por quê? Há um tempo de chuva abundante sobre nós. Há um tempo de chuva abundante sobre nós. Há um tempo de chuva abundante sobre nós. Essa chuva é coletiva. Essa chuva é para a igreja. Se você tem fé, você vai receber em nome de Jesus. Mas olha só, que coisa impressionante. Volta lá no texto de Zacarias 10:1. Olha o que diz. Parece uma coisa incoerente que a palavra do Senhor diz. Ele diz, pedi ao Senhor chuva. Quando? No tempo das chuvas. Ora, que loucura, sim ou não? Porque quando que é que nós queremos pedir chuva? Na seca. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando? Na seca não pede chuva. O período de sol é importante, mas no tempo de chuva, peça chuva. Uau, mas já não é tempo de chuva? Já não vai chover de qualquer forma? Porque a Bíblia está falando, é tempo de chuva, vai chover. Então por que eu preciso pedir? Aqui está o segredo da oração. Na cruz do Calvário, o Senhor já conquistou para nós tudo o que nós precisávamos. Mas a oração é nós pedirmos chuva no tempo de chuva. O Senhor faz isso para quê? Para que nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele. Por isso, se você está lendo os evangelhos, Jesus chega para o cego e fala o que para ele? O que você quer que eu faça? Chega para o coxo e fala, o que você quer? Por quê? Porque o Senhor chegou ali com o milagre já chegou ali. Jesus é o próprio milagre para a vida dele. Mas Jesus está falando, no tempo da oportunidade, peça. No tempo da chuva, peça a chuva. No tempo do milagre, peça o milagre. Por isso que eu estou declarando profeticamente, 2020 é o tempo da chuva. Então comece a pedir chuva do céu sobre você. Comece a crer em pingos do céu já sendo derramados sobre a sua vida. Em um grande temporal do céu sobre você. Esse mostrará o favor de Deus sobre a sua vida. Então, esse é o ano que você precisa ser desafiado a orar mais. Por quê? No tempo de chuva, peça chuva. Isso quer dizer, há um tempo de oportunidade. Peça. Diga para o irmão que está do seu lado, peça.
Não, mas fala com fé para ele, fala assim, peça. Porque se você pedir, você vai receber dos céus, aleluia. Mas uma terceira característica é que a chuva tira também a máscara. Essa é para as mulheres, não que são mascaradas, mas da maquiagem, né? A maquiagem nada mais é do que uma máscara. Mulher não gosta de chuva quando está maquiada e com chapinha, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ela mostra a realidade, né? Ela mostra como é de fato. Então por que a mulher faz toda aquela preparação e ela se desespera com a chuva? Porque se não tiver abrigo e a chuva pegar, vai mostrar de fato quem é. Mas sabe, isso no reino espiritual é uma tremenda bênção de Deus sobre a sua vida. Quando a chuva vier, toda máscara, tudo aquilo que nos engana vai ser derrubado. E nós vamos viver em sinceridade de espírito com o Senhor. E nós vamos ser quem nós somos. E o Senhor vai nos abençoar dessa forma. E o Senhor vai nos transformar à imagem dEle. O Senhor está dizendo também que nesse tempo de chuva vai sair a máscara de você tentar ser alguma coisa. E quando essa máscara cair, você vai ver que o que você tenta ser, você já é a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar que nós somos imagem e semelhança. Por quê? Porque há uma maquiagem ainda natural. Essa maquiagem é a dureza do coração, é a força do braço, é uma falsa força que tem que demonstrar. É o medo de se expor, é o medo de abrir, é o medo de demonstrar fracasso. Mas quando a chuva vier, você vai ver que dentro de você já há semente da palavra de Deus. E agora você já está sendo transformado à imagem de Cristo. E tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Essa é a realidade do céu sobre a sua vida. E nós vamos ver, como um quarto ponto, 3 promessas que nós vemos sobre a chuva lá em Joel. Se você puder, abra lá em Joel 2, versículo 23 e 24. A Bíblia diz assim: alegrai-vos, pois, filho de Sião. Vamos dizer junto? Alegrai-vos, pois, filho de Sião. Primeira coisa, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Por que aqui o profeta está dizendo palavras de júbilo? Alegrai-vos, regozijai-vos. Por quê? Porque Ele vos dará em justa medida aleluia. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Por quê? Porque Ele nos dará em justa medida a chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo, aleluia. E os lagares transbordarão de vinho e óleo. E restitui-vos-ei os anos que foram consumidos. A promessa de Deus quando a chuva vier. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Senhor nos dará chuva em justa medida. A palavra no original dessa chuva é moré, e moré significa professor. E aonde está escrito justa medida, então em justa medida a chuva. Chuva é moré, que é professor, e justa medida no original é uma palavra só que significa sidak. Essa palavra é sidak, significa justiça. Então se nós formos ler no original, então o Senhor diz que nos dará um professor de justiça. Em justa medida é sidak, justiça. E chuva é moré, professor. Então, mas pastor, o Senhor nos dará o professor de justiça? É a promessa do Velho Testamento que se cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele veio para trazer a justificação sobre o seu povo. Ele é o professor da justiça. Ele veio nos ensinar. E depois de Romanos nós vamos ver a palavra de Deus nos ensinando que em Cristo Jesus nós somos justificados. Então a primeira coisa, o Senhor está nos dizendo que quando a chuva vem, essa chuva em justa medida, é uma chuva que virá sobre nós, para o nosso desfrute, mas também é uma chuva que nos capacitará a ensinar outros. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que neste ano, você vai
semear a palavra, e você vai ver uma colheita na tua casa, na tua família, no teu trabalho, de pessoas tendo seus olhos abertos, se arrependendo e tendo uma transformação de vida pela palavra que vai sair da sua boca. Aqui o Senhor está dizendo, não é só para os pastores não é só para os líderes não, há uma chuva na justa medida para você, o qual o Senhor está te capacitando, aleluia. Você deve receber isso com o mesmo entusiasmo do que as bênçãos, porque isso é bênção do céu sobre você. O Senhor está te capacitando para liberar palavras, para liberar o evangelho e para colher vidas sendo transformadas. Mas o texto continua dizendo, olha, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Então aqui está falando do trigo, do vinho e do óleo. Aqui está falando da ceia e da unção, do suprimento e da unção. Sabe, eu quero dizer para você, o pão fala sobre o suprimento. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O vinho fala da alegria, mas o óleo fala da unção. No tempo das chuvas, virá sobre nós a colheita de trigo, de vinho e de óleo. E da unção. Não faltará unção sobre as nossas vidas, não faltará unção sobre a sua vida. A prosperidade do mundo é apenas uma prosperidade aparente, mas a verdadeira riqueza está no prazer. Quer dizer para você, isso é a promessa de Deus para a sua vida. Você vai ter prazer em todos os momentos. Você vai ter prazer naquilo que o Senhor tem te dado. Você vai ser próspero, você vai conseguir ter alegria e satisfação e contentamento naquilo que o Senhor tem te dado. A prosperidade para o mundo tem apenas um aspecto, financeiro. Mas para nós conhecemos a Cristo, a verdadeira prosperidade é satisfação. Você consegue andar feliz e realizado em todo o tempo. Eu fui em funeral já eu falei já para vocês do filho do dono desse imóvel. Juiz, ganhava mais de 30 mil por mês, solteiro, tinha um bom salário, deu um tiro na cabeça. Por quê? Mas pastor, ele tinha tudo para ser feliz. Não, ele só tinha dinheiro. Quem tem tudo para ser feliz é você que tem Jesus. Quem tem tudo para ser feliz é você que tem uma nova vida. Quem tem tudo para ser feliz é você que vive em Canaã. E a promessa é que Canaã vai chover. A promessa é que Canaã vem chuva abundante. Mas também, ali no texto diz, e restituir-vos-ei os anos que foram. No tempo da chuva, também é um tempo de restituição. O cronos, o tempo natural, não tem como ser restituído. Não tem como. Você levantar um dia. Aliás, tem coisas que enganam. Eu sei, quando eu cortei o cabelo, as pessoas falaram, pastor, você parece 10 anos mais novo. Falei, ok, vou começar a falar que eu tenho 23, não 33. Mas não consigo. Por quê? Porque não tem como voltar. Esse tempo natural, esse tempo cronológico, não tem como ser restituído. Não tem como voltar. O que já foi, o que já passou, o seu tempo, tudo isso já passou, não temos como voltar. Mas a promessa de Deus é que quando a chuva vier, o kairós de Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido. Por isso que na obra do Senhor não ache que é tarde demais para você se envolver. Não ache que é tarde demais para que você se envolva, para que você receba, para que você possa desfrutar disso. Por quê? Porque a promessa é que quando a chuva vier, haverá restituição do propósito de Deus sobre a sua vida. Se você abrir, não vou ler o texto inteiro, mas lá em João 21, do 1 ao 9. A Bíblia fala que quando Jesus morreu e foi crucificado, no Evangelho de João relata que os discípulos perderam o propósito, ficaram perdidos e voltaram a pescar. Lembra? Você está lendo os evangelhos, o que Jesus falou para Pedro, quando chamou Pedro? Pedro, você a partir de hoje será pescador de homens. Mas você veja, Pedro perdeu o propósito, perdeu a palavra, voltou a fazer as práticas antigas. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Ele voltou a fazer as coisas antigas. Mas o que a Bíblia nos mostra? Nos mostra que Jesus chega na praia. Jesus ressuscita e chega na praia. E o que acontece? Jesus pergunta, e aí, tem coisas para comer? E o que eles falam?
Não. Por quê? Porque aqueles discípulos tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. Olha, presta atenção nisso. Se você for lá no início do evangelho, quando Jesus chama Pedro, você vai ver que eles também estão participando de uma pesca frustrada. Eles também não tinham pego nada. Jesus dá a palavra, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, o que desencadeia? O Senhor chama, dá um propósito, dá uma direção. O Senhor então chama, você agora não vai mais lidar com peixes, você vai lidar com almas. Esse é o seu propósito. É para isso que eu te chamei. E aí nós vemos na palavra de Deus que os discípulos, depois de um tempo, eles vão e eles se envolvem. Agora Jesus morreu, eles estavam perdidos, eles voltam a fazer aquilo que não era para eles voltarem a fazer. O que acontece? Fracasso. Eles tentam pescar uma noite toda e não pegam nada. Mas entenda algo grave isso que eu vou te falar. O Espírito Santo sempre vai te levar no lugar do fracasso para restaurar o propósito de Deus na sua vida. Talvez você fale, pastor, mas eu estou vivendo um tempo de sequidão. O Espírito sempre vai levar você ao tempo de sequidão para mostrar para você que há um propósito ainda mais excelente em todas as coisas. Aquilo ali para os discípulos era frustrante demais, mas era Cristo ensinando, o lugar de vocês não é aqui. Sabe por que existe o tempo de seca? Para Deus mostrar para nós, o lugar de vocês não é aqui. A chuva abundante dos céus. Pode olhar para os céus, pode esperar chuva abundante, porque vai derramar dos céus. E o que tinha? Quando os discípulos chegaram, a Bíblia fala que Jesus tinha com ele peixe, pão e brasa. O pão, já falei, é o suprimento. O peixe era o milagre. E a brasa era a chama do Espírito. Nesses dias de chuva, o Senhor vai restaurar sobre a sua vida o peixe, o pão e a brasa. Vai restaurar o suprimento que foi perdido, o milagre que foi perdido, e vai restaurar a chama do Espírito que foi apagada. Entenda, o Senhor vai derramar chuva sobre você. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar, quero orar por você. Como nós temos declarado, é um ano de vivermos intensamente. É um ano de nos entregarmos intensamente. É um ano de nos envolvermos intensamente. É um ano de nos aprofundarmos intensamente. Mas é um ano de recebermos do céu chuva abundante de forma intensa. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Oh Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Senhor, nós cremos na palavra liberada dos céus sobre nós. O Senhor diz, no tempo de chuva, pedi chuva. Há um tempo de oportunidade sobre nós sendo liberados, Deus. Profeticamente eu quero declarar que 2020 é o tempo da chuva sobre a vida dos seus filhos. E que cada um hoje tenha fé liberada para que no tempo de chuva, peça a chuva. Irmãos, você pode levantar a sua mão e pedir chuva dos céus? Eu não sei qual área da sua vida está enfrentando sequidão, mas eu sei que a chuva vai vir. Aliás, eu quero fazer um apelo para você. Se existe alguma área da sua vida que tem passado por seca, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. E nós vamos clamar por chuva. O Senhor vai derramar um aguaceiro e chuva nesse tempo de oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode chegar bem à frente, você vai clamar por chuva. Toda a igreja levante as suas mãos. Você vai clamar por chuva dos céus, chuva dos céus. Oh Jesus, esse é o tempo da oportunidade. Não despreze a oportunidade. Na oportunidade algo será restituído. Mas entenda algo, a chuva vem para que a semente seja enterrada na terra, para que as raízes sejam estabelecidas na terra. Então se envolva, se envolva, se envolva. Neste ano não é um ano de você ficar um espectador, só ficar olhando as coisas, só participar das coisas. Não, é um ano de você se envolver. É um ano de você se envolver. É um ano das suas raízes serem estabelecidas. É um ano de você se aprofundar em Deus e ver a chuva dos céus caindo sobre a sua vida. Oh
Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós oramos por chuva. Isso, levante a sua voz, comece a declarar a chuva dos céus. Vai falando para o Senhor: Senhor, o meu casamento está seco, mas eu declaro chuva do céu sobre a minha vida, o meu casamento. Senhor, as minhas finanças secaram, mas eu declaro chuva dos céus. Senhor, o meu ministério secou, mas eu declaro no tempo de chuva, chuva abundante do céu sobre o meu ministério. Senhor, a minha alegria secou, mas eu declaro chuva dos céus. Eu declaro chuva dos céus. Abre a sua boca, vai falando para o Senhor. Vai falando para o Senhor. A Bíblia diz: em tempo de chuva peça, não tenha uma atitude passiva, vai para cima, peça ao Senhor, abra a sua boca, abra os seus lábios, clame ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Abra os seus lábios, abra os seus lábios, faça uma oração intensa ao Senhor, peça a chuva dos céus. Podemos ver nuvens chegando, nuvens com abundante chuva. O tempo da sequidão está se findando. Oh, a chuva vindo no horizonte. Levante os seus olhos para os céus. Levante os seus olhos para os céus e clame por chuva, chuva, chuva de Deus. Oh Espírito, move de uma forma poderosa. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Oh Jesus, oh Jesus, eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, a água caindo em sementes que estavam na terra. Oh, eu vejo pelos olhos da fé sementes sendo, Deus, despertadas. Há um novo tempo de Deus sobre a sua vida. O tempo de uma fome e de uma sede inexplicável pelo Senhor e pelas coisas dele. Um tempo de intensidade de oração, intensidade de busca, intensidade de comprometimento, de envolvimento. O Senhor está mostrando para mim que a semente é envolvida pela terra, assim como você vai ser envolvido pelo propósito. Você vai ser envolvido pelo propósito, envolvido pelo propósito. E a chuva virá de forma coletiva, a chuva virá sobre a igreja, a chuva de Deus te alcançará, aleluia. Não tem para onde você fugir, a chuva de Deus alcançará. Talvez você estava desesperançosa com o seu casamento. A chuva de Deus alcançará. A chuva de Deus alcançará os seus filhos. Talvez você estava desesperançoso com a sua área financeira e profissional. A chuva de Deus virá. Peça chuva no tempo de chuva. Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por este culto, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pai, que a semente da sua palavra nessa manhã tenha caído em solo fértil e nós veremos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, leva cada um em segurança para as suas casas. Dá uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, você já é abençoado, mas não sai daqui sem dar um abraço em 5 pessoas e diga para ela: a chuva abundante do céu sobre a sua vida. Vai em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.